Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos começar um conteúdo novo, que tem relação com os bons e maus condutores de energia, tanto térmica quanto elétrica. Nós faremos esses estudos nas páginas 12 a 15 da nossa apostila. Então vamos lá. Calor. O que é o calor? Calor é uma energia térmica, ou seja, é algo que nós podemos produzir a partir das nossas atividades diárias que fazem aumentar a temperatura do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente corre ou então a gente pula várias vezes, a gente começa a sentir o nosso corpo mais quente. Isso significa que dentro da gente aconteceu a produção da energia térmica, que é conhecida como calor. Essa energia também pode vir de objetos que aquecem, coisas que aquecem, como por exemplo o fogo do nosso fogão, ou então o micro-ondas que libera calor nos alimentos. E como acontece a transferência de calor entre um corpo e outro corpo? E aqui, quando a gente fala corpo, a gente está se referindo a objetos no geral, tá? Não apenas assim o nosso corpo, não. Corpo em ciências é objeto. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tenha um objeto que esteja a 36 graus. E esse objeto teve um contato, foi encostado a outro objeto que estava mais frio, como por exemplo a 20 graus Celsius. O que vai acontecer com o calor nesse caso? O corpo que está mais aquecido começa a transferir calor para o corpo que está menos aquecido. Então, pessoal, essa transferência vai acontecer até que se atinja o que a gente chama de equilíbrio térmico, que é quando os dois corpos ficam à mesma temperatura. Então, nesse exemplo, para que aconteça o equilíbrio térmico entre esse primeiro corpo e esse segundo, esse primeiro corpo vai transferir 8 graus para o segundo corpo. Então, os dois vão ficar com 28 graus, que é quando acontece o equilíbrio térmico. Porém, existem objetos que são bons condutores de calor e objetos que são maus condutores de calor. Vamos observar aqui essa imagem, olha só. Tá mostrando um menino sentindo frio, andando descalço diretamente no chão. Mas quando ele anda por cima de um tapete, ele não sente mais o mesmo frio. Isso acontece por causa do tipo de material. Um é bom condutor de calor e o outro é mau condutor de calor. Mas o que é isso? Ser um bom condutor de calor significa que o corpo, o material, o objeto, permite que o calor passe por ele com uma boa intensidade. Ele conduz bem o calor através de todo o seu material. Essa situação acontece nos metais em geral, como por exemplo o ferro, o alumínio e outros metais. E o corpo humano também é um bom condutor de calor. Então, o que acontece nessa primeira imagem aqui? O menino sentiu frio porque transferiu o calor para o chão através dos pés. Então, o corpo dele perdeu calor para o chão. Já o tapete, ele é feito de um material que é um mau condutor de calor.
Mau condutor é aquele material que, ao contrário do bom condutor, não permite que haja transferência de calor na mesma intensidade, como acontece com os bons condutores. Então, aqui nos maus condutores, a transferência de calor não é tão boa assim. Então, eles podem até ser chamados também de isolantes térmicos, que é quando acontece um bloqueio na transferência de calor. É o que está acontecendo aqui nessa segunda imagem. O tapete está impedindo a transferência de calor entre o corpo do menino e o chão frio. Outros materiais que são maus condutores de calor são, por exemplo, o plástico, a lã, a madeira, os tecidos, o isopor, dentre outros. E é por isso, pessoal, que as nossas roupas são feitas de tecido, as nossas roupas de frio, porque o tecido é um mau condutor de calor. Então, o que ele vai fazer no nosso corpo? Vai impedir que o nosso corpo transfira o nosso calor para o ambiente, quando o ambiente está mais frio, como em dias de inverno. Essa blusa que eu estou usando, por exemplo, ela está servindo para mim como um isolante térmico. Ela está impedindo que eu transfira o calor do meu corpo para o ambiente. Essa é a função dos maus condutores de calor. E com isso, pessoal, analisando esses tipos de materiais, existem a produção de objetos para fins específicos. O ferro de passar, por exemplo, ele é feito de metal na parte de baixo, aquela parte que a gente passa na roupa, e de plástico e borracha também, aqui na parte de cima, na alça, onde a gente segura. Porque cada tipo de material em cada parte do ferro. Na parte de baixo, a gente precisa que ele aqueça, não é verdade? Para passar a roupa. Então, é utilizado um material que seja um bom condutor de calor, para que o calor passe por ele, por esse material, aqueça e transfira esse calor para a roupa que vamos passar. Já a parte do cabo, onde a gente vai segurar essa alcinha aqui, a gente não quer que esquente, senão a gente queima a nossa mão, não é verdade? Então, por isso, é fabricado essa parte de cima, essa alça, é fabricada com material mau condutor de calor, para que o calor não passe por essa alça e a gente, então, não vai queimar a nossa mão. Em relação a isso, vocês irão fazer uma experiência, mais uma experiência. Aqui, pessoal, nós precisamos de 3 tipos de colheres diferentes. Uma de metal, uma de madeira e uma de plástico. A de plástico eu tenho aqui, mas a de madeira ou a colher de pau eu não tenho. Eu uso espátula de silicone. Então, quem não tiver a colher de pau em casa, pode usar também o silicone no lugar. E o que vocês vão fazer? Vão pegar um pouquinho de manteiga gelada, aquela manteiga dura, vão colocar um pouquinho na ponta de cada colher. Não precisa de exagero, é só raspar um pouquinho, mas tentar raspar a mesma quantidade em cada colher. E aí vocês vão colocar assim, de cabeça para baixo, em uma tigela, e um adulto vai colocar água quente nessa tigela. E vocês vão observar o que vai acontecer com a manteiga em cada colher, depois que se passar algum tempo ali
naquela água, tá? A manteiga para cima e a ponta da colher dentro da água quente. E aí vocês irão anotar aqui as informações do que aconteceu e vão responder. Com base no que você observou, classifique o material de que cada colher é feita como um mau ou um bom condutor de calor. E número 3, quais dessas colheres uma pessoa deve escolher se quiser preparar uma sopa sem correr o risco de queimar as mãos? Explique a sua resposta. Essa é a atividade do dia. Então, agora a gente vai dar continuidade aqui com a condução de energia elétrica. A energia elétrica, pessoal, também será conduzida por materiais bons condutores. Na nossa casa, nós temos por dentro das paredes os fios de energia que chegam até as nossas tomadas. E os cabos dos objetos elétricos, eles têm material bom condutor de energia também por dentro. Para quê? Quando a gente colocar na tomada para funcionar, a energia que vai ser conduzida pelos fios que estão dentro da parede vão chegar até esse aparelho elétrico e vai fazê-lo funcionar. Então, na nossa casa, a gente usa a energia para várias finalidades e ela é conduzida por esses materiais bons condutores de energia. Os fios, que são os condutores de energia, eles são fabricados com 2 tipos de materiais. Por dentro, nós temos o metal, que é um bom condutor. E por fora, nós temos o plástico, que é um mau condutor. Por que a estrutura do fio é dessa maneira? Para que a gente não tome um choque ao encostar nesse fio. Por isso que a gente tem essa proteção de plástico em volta, porque o plástico é mau condutor de calor. Então, ele vai evitar que a energia chegue até nós através de um choque. E os raios, pessoal, nas tempestades, eles nada mais são que essas descargas de energia que acontecem naturalmente. Então, assim, pessoal, a gente encerra os conteúdos de hoje. Vocês farão a leitura também aqui da página 15, que são algumas orientações para evitar queimaduras e para evitar choques elétricos. Então, por hoje é isso. A atividade que vocês precisam postar são as anotações da experiência, tá bom? Beijão para vocês, até a nossa próxima aula e sábado a gente se vê no drive-thru, tá bom? Beijos!